Olá, crianças do segundo ano. Tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam muito bem. Eu continuo com saudades. Eu sou a professora Simone, professora de arte de linguagens artísticas. Na aula de hoje, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o conto O Gato de Botas. Eu vou pedir para vocês pegarem o livro. Ler e escrever o livro de textos do aluno. Aproveitem e peguem também o caderno de língua portuguesa. Vou pedir esse caderno porque ali tem linha, fica mais fácil para escrever. Aproveita e pega o lápis e a borracha, que daqui a pouco a gente vai usar. Pegaram? Bom, o conto Gato de Botas, ele é muito grande. Então, nós vamos fazer uma leitura só do final desse texto. Tudo bem? Abram na página 75. Procurem ali no parágrafo que começa: o Marquês de Sacobotas, está mais ou menos no meio da folha, está um pouquinho só mais para cima. O Marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Acharam? Vamos fazer essa leitura? Façam leitura junto comigo, então. Presta bastante atenção neste final. O Marquês de Sacobotas nem sabia o que fazer. Por sorte, o gato logo apareceu, cumprimentando. Bem-vindo, majestade, ao castelo do Marquês de Sacobotas. E o rei ficou admirado. Oh, não me diga, Marquês, que também este belo castelo lhe pertence. E não falava nada, hein? O rei entrou no castelo, acompanhado pelo marquês e pela princesa. No salão principal do luxuoso castelo, havia uma comprida mesa, na qual já estava servido um maravilhoso banquete. Os recém-chegados, inclusive o gato, comeram e beberam a fartar, satisfazendo a fome após tão longo passeio. Estão acompanhando comigo, pessoal? No final da refeição, o rei, que já estava percebendo os olhares apaixonados da filha para o jovem marquês, tão rico e tão belo, disse: Meu caro marquês, vejo que minha filha tem por você muita simpatia. Se sentir o mesmo por ela, então ofereço-lhe sua mão. Não cabendo em si de felicidade, o jovem logo respondeu que sim. Naquele mesmo dia, foram celebradas as bodas, e o filho do lavrador se tornou príncipe. E o gato, autor de tanta fortuna, ele se tornou um senhor. E se de vez em quando caçava algum rato, era por pura diversão. Conseguiram ler comigo? Eu li bem devagar, pausadamente, para ver se vocês conseguiam acompanhar. Se a mãe ou alguém de casa quiser ajudar, fazer de novo essa leitura do finalzinho, é bom para a gente estar reforçando. Tudo bem? Bom, você sabe que a professora de vocês do primeiro ano, elas estavam me contando que vocês aprenderam a escrever bilhete o ano passado. Muito bem. Vocês sabem que escrever é uma escrita que faz parte da comunicação. Então, é importante a gente começar a escrever. Vamos escrever um pouquinho? Só esse finalzinho? Só que vai ser bem simples. Vocês vão me ajudar a pegar os episódios, as partes mais importantes, as partes mais marcantes deste final que a gente leu. Vocês me ajudam?
Vamos lá, então. Vocês vão escrever aí no caderno de vocês de língua portuguesa. Planejamento do final do conto. O gato de botas. Então, agora vocês podem pegar o caderno de língua portuguesa e fazer, né, escrever esta parte, tudo bem? Que aí a gente vai agora fazer juntos esses episódios mais importantes, as partes mais marcantes que a gente tem aí no texto que a gente leu. Podem copiar. Copiaram? Então, agora junto comigo, vamos lá. A hora que eu li com vocês, a hora que a gente acha que é importante marcar que começa aqui, é a hora que eles chegaram no castelo. Vocês concordam comigo? É importante, né? Então, vamos colocar, então. Eles chegaram no castelo, o que que eles fizeram? Eles entraram no castelo, né? Então, vamos comigo? Escrevam aí. O rei entrou no castelo. Então, é importante saber que nesse finalzinho, o rei entrou no castelo. Depois que o rei entrou no castelo, gente, o que aconteceu? Ele chegou no castelo, aí eles viram um salão luxuoso, uma mesa comprida com um banquete. Então, e esse banquete era maravilhoso, né? Então, vamos colocar? Não era qualquer banquete. Banquete. Maravilhoso. Estão comigo? Espero que vocês estejam junto comigo, hein? E aí, enquanto eles estavam comendo, o que aconteceu, gente, de importante? O rei, ele percebeu os olhares, né, do marquês para a princesa, ela para ele para ela. Então, acho que essa parte é muito importante. Vamos colocar, então? Vocês concordam comigo? Então, tá bom. Vamos colocar só pedaços que faz com que a gente lembre de todo o contexto da história. Olhares apaixonados. Estão conseguindo acompanhar? Olhares apaixonados. E aí o rei, ele percebeu esses olhares apaixonados, né? E aí ele comentou, olha, se você tiver, né, a mesma simpatia que a minha filha tem por você, eu dou a mão da minha filha em casamento. E o marquês aceitou. Então, o que aconteceu? Aconteceu a
celebração do casamento. Celebração do casamento. Muito bem. E o que mais que aconteceu? Como que termina a história? A história termina eles contando como que ficou a situação do príncipe e do gato, né? O que eles se tornaram. Então, vamos colocar aqui o que se tornaram o filho do lavrador e o gato. Um pontinho de interrogação, porque a gente está fazendo uma pergunta. O que se tornaram o filho do lavrador e o gato? O que eles se tornaram? Então, esse plano, esse planejamento faz com que a gente consiga lembrar as partes importantes para a gente não esquecer toda a história. Então, a gente consegue lembrar que o rei entrou no castelo, mas ele não entrou sozinho. Ele entrou no castelo com a princesa, né? Então tem toda aquela um contexto aí, tem toda uma história junto, que a gente consegue só com essas pequenas palavras lembrar de tudo o resto, tá? E aí eles entraram, né? Tinha lá um salão luxuoso, uma mesa comprida, tinha um banquete maravilhoso, eles comeram. E aí ele viu os olhares apaixonados do marquês e da princesa, ofereceu a mão da princesa em casamento para o marquês aceitou, aconteceu a celebração do casamento. E o que se tornaram o filho do lavrador e o gato? O que eles se tornaram? O lavrador se tornou príncipe e o gato se tornou um senhor. Conseguiram, só com essas palavrinhas aqui, entenderem como é para fazer? É bem simples, né? Só com esse finalzinho, a gente já consegue entender, né? Todo esse contexto somente com essas palavras. Agora eu vou para uma outra atividade com vocês. Uma atividade de linguagens artísticas. Vocês se lembram que a gente fez uma geisha de dobradura? Bom, a dobradura vocês sabem que na verdade ela é de origem japonesa, chamada origami, que é a arte de dobrar. Nós vamos fazer um origami hoje, e um origami de um gato. Vamos lá? Eu vou pedir para vocês pegarem 2 folhinhas do tamanho de 10 por 10 centímetros. 2 folhinhas quadradas, 4 lados iguais. E aí vocês vão acompanhar comigo, passo a passo, como a gente vai fazer esse gato. Vamos lá? Então, olha só. Vocês vão pegar, vão dobrar
ponta. Ó, ponta com ponta. Ficou um triângulo de 3 lados. Vocês vão dobrar uma partinha pra baixo, tá? Então, vocês vão pegar uma partinha e vão virar pra baixo. Ok? Ó, pra baixo. Vocês vão pegar esse lado aqui, vocês vão colocar pra cima, chegando pertinho onde ele fez a dobra aqui de cima. E vão dobrar. A mesma coisa vocês vão fazer pro outro lado. Ok? Fizemos, então, a cabeça do gato. Vocês podem usar uma canetinha para fazer o rostinho desse gato. Olha só. Posso fazer aqui o focinho dele, a boquinha, o olhinho, vamos fazer agora o corpinho do gato? Por isso que eu pedi 2 folhinhas. Esse aqui também é bem simples, tá? Vai dobrar o meio também, fazendo um triângulo, tá? E aí, eu vou fazer um jeito que eu acho bem mais facinho. Vocês vão virar só virar ele, a ponta, juntando aqui, deixando ele retinho, ó. Eu pego a cabeça do gato e coloco aqui. E aqui fica o rabinho dele. Ok? Vocês vão colar o gato no caderno de linguagens artísticas, o caderno de desenho. Tem a parte de arte e tem a parte de linguagens. A parte de linguagens é onde tá a geisha na capa, tá bom? Que vocês fizeram. Vocês podem colar o gato, vocês podem usar a criatividade. Vocês podem fazer um chapéu para ele, fazer botas para ele. Vocês podem fazer um desenho, um cenário onde o gato está. Usem a criatividade e o capricho. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham copiado tudo que eu passei aqui. Tudo bem? Gente, um beijo, muito obrigada e até a próxima.